Olá, amados, graça e paz. Jesus sempre nos ensina, devemos agarrar um conceito, né, e quando pegar outro conceito, jamais soltar aquilo da qual nós agarramos. Quando Paulo diz, do qual dos pecadores sou o maior de vós, assim quando nós declaramos que somos pecadores, mas não significa que estamos pecando, né? Mas para declarar que estamos sempre na dependência daquele que é santo. Sempre temos um espinho na carne, né? Sempre ninguém se consegue o elo da perfeição, só há um elo da perfeição e nós somos imitadores. Por isso declaramos que somos pecadores, porque Jesus disse que veio buscar pecadores e não justos. Mas analisar o versículo dizer que como Jesus vem buscar pecador, vai perseverar, usar a graça, que agora uma vez liberto do ladrão que veio para roubar, matar e destruir, que escravizava, não podemos usar a graça como motivo para retroceder ao pecado. Mas sempre se tropeça em algum ponto, seja no pensamento, seja no falar. A Bíblia diz que o varão que for perfeito no falar domina todo o corpo. Só houve um elo da perfeição que a sua boca em nada tropeçou. Nós tropeçamos de alguma forma. Por isso devemos declarar, né, sendo pecadores, porque ele é o único justo, né? Mas não significa que estamos submetendo ao jugo do opressor, né? Uma vez o espinho na carne é sempre necessário para não perder a dependência, porque aquele que declara-se justo, aquele que iguala, ele ilude-se e engana a si mesmo, porque ninguém é maior e melhor do que seu mestre. Ele disse aquele que me seguir, ninguém vai adiante do seu mestre. Ele, quando fez aquele lava-pés, ele nos mostrou, ele disse aos discípulos que seriam feitos apóstolos: vós entendeste o que foi feito aqui? Ele estava mostrando que aquele que estava aqui para servir e for o menor, ele é grande no reino dos céus. É da onde ele ainda nos diz que bem-aventurado aqueles que creem em mim, não viram e creem, né, do qual ele fala de Tomé, porque grandes obras farão, obras maiores farão, porque eu vou para o Pai, porque nós temos um juiz que está a julgar, né, ele é juiz não só de mortos daquele grande dia, mas ele é juiz de vivos. Ele é aquele que nos justifica dia após dia, né, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, segundo a imparcialidade, exercendo o direito. Ele é aquele que nos justifica, assim como o Pai o justificou diante daqueles que ali estavam o acusar, da qual ele disse que as ovelhas dispersariam, né, quando o pastor fosse ferido. Ele disse: mas não estou só, o Pai está comigo. Assim como ele e o Pai se fez um, nós, através do seu Espírito, somos um nele. E ele é aquele que nos defende, através do Espírito Santo, o advogado, o conselheiro, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sempre está a nos defender. Ele está a nos justificar. Por isso que é necessário sempre a dependência. E sabemos que através desse espinho da carne é uma forma de não querermos gloriar, bem como a vanglória, ela é maligna, né? Nós temos que estar na humildade, que é a dependência do nosso Senhor. Humildade em relação à divindade, em estar temendo, estar segundo a integridade, desviando do mal, segundo o Espírito reto e inabalável, sempre segundo as suas virtudes, das quais nós demonstramos pelo bom proceder.
E assim devemos perseverar dia após dia, né? Mas jamais ficar, temos que estar com a compreensão no todo e não ficar segundo versículos isolados, né? Tem que se compreender, assim como Deus amou, né? Como Ele é justiça, como a Bíblia diz que Ele é amor, mas Ele concedeu ao Filho julgamento, do qual, assim como Ele é amor, também Ele julga, Ele faz justiça, e dependendo dos atos, né, daquilo que foi feito, é julgado, há consequências. Lembrai-vos daquele que o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, houve consequências quando ele transgrediu. Lhe poupou a vida, né, porque ele fez a confissão no Salmo 51, e ainda lhe poupou a vida, mas houve consequências dos escândalos, aquilo que ele fez em oculto, todo Israel veio a saber, assim como houve consequências, né? Ele teve que colher aquelas atitudes que não foram produzidas segundo o Espírito de Deus, mas ele deu permissão para a carne, ele deu permissão para o inimigo, ele não sujeitou ali a um momento o Espírito e resistiu ao diabo, ele deu permissão para o diabo e ali embruteceu o coração, né? Onde a palavra diz: sujeitai ao Senhor, né? E resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Temos que sempre estar nos sujeitando ao Espírito reto e inabalável, sempre usar da armadura do cristão, segundo o escudo da fé, sempre rejeitar aquilo que vem do adversário. Isso só é possível através do Espírito reto e inabalável, experimentado em dores, pronto para toda boa obra. E assim perseverar em mais um dia, segundo a armadura do cristão, segundo as armas espirituais da nossa milícia, que não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e as potestades, as fortalezas, da qual dia após dia nós combatemos um bom combate segundo a fé, segundo as obras de justiça, da qual acompanharão a nossa alma para o grande dia, o tribunal de Cristo, do qual o Espírito Santo comunica ao pneuma, nosso fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores segundo ele. Nós temos certeza que estamos de posse da coroa da vida e estamos à sua direita, aquele que vai dizer: vinde benditos do meu Pai, aquele que disse: não se turbe o vosso coração, não andeis com solicitude com esta vida, porque já preparou uma morada para nós e não nos deixará órfãos. Mas aqueles que não seguem nessa convicção, da qual o amor verdadeiro expulsou todo medo, segue sempre em insegurança, né? Não tem convicção nem mesmo da própria salvação. Por isso, em mais um dia, estais vigilantes, segundo aquele que tudo opera e executa, o nosso Senhor Jesus Cristo, na oração sem cessar e demonstrando sempre pelo bom proceder, ouvinte e praticante. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.